Quando eu leio um livro, é como se eu entrasse dentro dele. O mundo dos livros é diferente, é um mundo de fantasia, um mundo onde eu posso sonhar. Faz-nos viajar para mundos que nunca foram explorados. A leitura faz-nos viver mil e uma aventuras, como dizem. Não há nada que se compare a ter um livro na mão e viver cada pequena aventura. Abre-nos horizontes a tudo e quem não lê está parado completamente. Agora vai decorrer a prova escrita, a cerca de 45 minutos, em que teremos que dar um final diferente a um conto, que será-nos proposto. Sinto-me um bocadinho nervosa, mas estou confiante naquilo que sei e vou simplesmente dar o meu melhor. Apesar de inicialmente há sempre aquela hesitação, mas aderiram bem, tive bastantes interessados. Nunca tinha vindo a uma fase nacional, portanto é diferente e é especial. Eu preparei-me na escola com as minhas professoras. Eu sinto confiante. É normal que queremos que nossos filhos leiam e ficamos a incentivá-lo, mas no caso dele eu não preciso. Na verdade, na maioria dos casos eu tenho que pedir para ele parar de ler e fazer outra coisa. Estive a treinar alguns contos, também a leitura, que é essencial, e aí pronto, basicamente resumiu-se nisso. Em relação ao terceiro ciclo, a prova do terceiro ciclo, tal como tinham sido avisados, vão construir um texto com não mais de 300 palavras que complete o sentido do texto que aí está. Já todos ouviram falar no Adão e Eva, verdade? Pronto. Eles estão, imaginem, num relevo e o Adão sai para ir à caça. A Eva, muito preocupada porque ele não vinha, foi chamá-lo. Adão! Nada. E ouve ao longe uma outra voz, que não a dela, chamar. Adão! É o eco. O título do texto é Eco. O texto que aí tem, curto, diz que a Eva, ao ouvir a segunda voz, regressou a casa triste. Vamos dar um fim a esta história. Já no caso do vosso texto, temos alguém que é pintor e está a fazer um retrato. Como podem ver aí, no final diz: Lili pinta a cena que nos é pedido a nós, que estamos a ler, que imaginemos. Ok? O máximo 60 minutos. O máximo. De acordo? Vamos começar. Estamos na 11ª edição. É necessariamente um momento de grande alegria e de grande satisfação para todos. Cada aluno que aqui está leu
pelo menos 6 livros, não é? E, portanto, isto multiplicado por muitos alunos acaba por representar, de facto, uma escala e uma dimensão que queremos, tem vindo sempre a crescer e continuará a crescer. Fui uma das primeiras a terminar. Quando comecei a escrever, as palavras fluíram-me da mão para fora. Eu acho que correu bem, gostei do texto que escrevi. O texto falava sobre uma personagem, Lily, que pintava um quadro, mas que era um quadro muito fora de comum, porque em vez de pintar o que supostamente estava a ver, ela pintou uma coisa completamente fora de comum. E as pessoas achavam aquilo muito estranho, e eu desenvolvi o tema como se ela se revoltasse contra as pessoas que gozavam com ela, por ela ser diferente. A história era sobre Adão e Eva, que Eva ouvia, quando chamava por Adão, ouvia um eco, pensava que ela estava a trair. Eu depois escrevi sobre o problema da relação, era o problema de comunicação. Eu tentei falar do que Eva sentia, que sentia ciúmes, estava preocupada, e depois falei que Adão tinha-se perdido na floresta, mas depois, ao ouvir a voz de Eva, conseguiu, por milagre, arrastar-se até à tenda para ficarem juntos outra vez. Pude conhecer a mim própria melhor no que toca à escrita e à leitura. Também desenvolvi muitos hábitos de leitura ainda mais. E também acho que tem dado muito apoio nas aulas. Por exemplo, quando preparamos os textos argumentativos, depois nas aulas é muito mais fácil. Portanto, acho que só tem tido coisas positivas. Um final feliz, claro. Aquilo que nós sentimos e fruto também de todo um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Plano Nacional de Leitura e pela Rede de Bibliotecas Escolares. Todo esse trabalho que é feito desde o pré-escolar até ao ensino secundário faz com que estejam efetivamente a ser criados novos leitores. Som? Agora está. As provas vocês conhecem-nas. Vamos começar com a leitura expressiva, depois dramatização e depois argumentação. Juntar-te só um bocadinho mais ao microfone? Sim, Isso, posso. ok. Posso começar? Poema para Galileu. Estou olhando o teu retrato, meu velho pisano. Aquele teu retrato que toda a gente conhece, em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce sobre um moderno cabeção de pano. Eu vou então ler na íntegra o poema Contrariedades de Cesário Verde. Eu hoje estou cruel, frenética e exigente. Nem posso tolerar os livros mais bizarros. Incrível! Já fumei 3 maços de cigarros consecutivamente. Dói-me a cabeça. Abafo uns desesperos mudos. Tanta depravação nos usos, nos costumes. Amo insensatamente os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Estavam todos a ralhar contigo. Que parecia impossível que um homem da tua idade e da tua condição se estivesse tornando um perigo para a humanidade e para a civilização. A primeira prova é leitura expressiva e é apenas ler um pedaço ou o texto integral. Temos de sentir o que estamos a ler e mostrar que estamos a sentir o que estamos a ler também. Basta pegar um revólver e chamá-la. E, em vez de um abraço, um tiro no peito. Eu acho que, em primeiro lugar, antes de qualquer apreciação, quero fazer uma saudação muito cordial, mas ao mesmo tempo emotiva, afetiva, porque são 11 anos, foi a 11ª edição. O concurso existiu nos primeiros 10 anos de PNL, vai continuar a existir e, de facto, é daquelas iniciativas, julgo eu, que já estão consolidadas. Comecei a ler muito cedo, comecei a ler aos 5 anos e desde pequenina que pedia livros à minha mãe. A pessoa que eu sou é construída também com aquilo que eu aprendo dos livros, não é? Porque todos os livros têm algo a ensinar. Os livros dão-nos conhecimento, dão-nos satisfação. É assim uma espécie de magia, parece. Leitura para mim é uma janela, é um escape à rotina. A leitura, do ponto de vista do texto literário, que é o que estamos aqui hoje a tratar, porque são textos literários, sem essa dimensão afetiva, sem essa carga afetiva e emocional, se for uma leitura fria e sem emoção,
do ponto de vista da literatura, não tem qualquer interesse. Para mim, não é a mesma coisa do que não ler. Para o Manuel Guzmão. Sempre gostei de ler e nunca pensei que daí me pudesse vir algo mal. Ler era mais urgente do que tudo. Varria-me o que trazia na cabeça. Fadiga, preocupações, ansiedade. As coisas ruins do dia. Frequentemente, a vontade de saber o fim da história não me deixava parar antes da última página. Houve ocasiões em que adormeci de estômago vazio, vestido, sem tomar banho nem apagar a luz. O livro caía-me da mão, quando só me vencia. Hoje, de facto, estar no mundo subentende e implica esse ato permanente de ler. E não é ler só livros, trata-se de ler o mundo com outras capacidades e outras ferramentas diferentes que os desafios da era digital implica. Há situações que nos são impossíveis de experimentar e nós podemos experimentá-las a ler, conseguimos descobrir outras vidas. Eu queria agradecer-te, Galileu, a inteligência das coisas que me deste. Eu e quantos milhões de homens como eu, a quem tu esclareceste. Acho que ainda há um bocadinho o estereótipo de que ler não é uma coisa fixe. Que é preferível ver séries ou um filme porque demora menos tempo, mas não há nada que se compare a ter um livro na mão e viver cada pequena aventura, imaginar cada cenário. Nós não temos isso no filme. No filme nós vemos logo, enquanto que no livro nós podemos imaginar, é diferente. Prefiro ler a ver um filme porque nos livros posso encontrar o meu mundo e não o mundo da pessoa que realizou o filme. Um dos dados que temos, que vem do último censo, diz que há cerca de 500 mil portugueses, não é, adultos, que têm ou grandes dificuldades de leitura e escrita ou são, pura e simplesmente, analfabetos, não é? Temos, inclusivamente, também grandes problemas na população adulta que não concluiu sequer o ensino secundário. Portanto, tudo isso são handicaps que tolhem as possibilidades e as capacidades dessas pessoas vingarem na sua vida pessoal, na sua vida profissional e como indivíduos, não é? A leitura, antes de mais, é um direito humano, não é? Os rapazes não são muitas vezes incentivados a ler. São os desportistas, são o futebol. E eu, por exemplo, fui uma grande exceção. Eu sempre fui um grande apaixonado pela leitura, até por influência do meu avô. E, portanto, desde pequenino que leio, mas tenho também a impressão de que muitos ainda não o fazem. Nós, aliás, vemos nos concursos de leitura que, efetivamente, as raparigas predominam, mas a diferença não é tão grande como aquela que possa parecer. E a diferença acontece, sobretudo, na fase da adolescência. Há sempre aquele estereótipo. Os totós é que leem e que procuram ter boas notas e andar a desenvolver. Eu acho que isso está cada vez a desaparecer mais, o que é muito bom e deixa-nos muito felizes. Porque, por exemplo, estas iniciativas em que nós vimos aqui, vemos a quantidade de pessoas que sentem exatamente o mesmo que nós, é completamente estrondoso, é maravilhoso. Estou aqui para ser julgado de acordo com os meus crimes. A próxima prova vai ser a argumentação. Nós temos que apresentar o nosso argumento. Por exemplo, se concordamos com o poema, se não concordamos, porquê? Porque é que preferimos este poema ao conto. Talvez seja a principal razão por eu gostar tanto dele, que é o título, Contrariedades. Acho que todos nós, a certa altura da nossa vida, nos sentimos confusos. A argumentação é a minha prova favorita. Eu posso expressar o que eu sinto acerca do texto, a importância que ele tem para mim, o que ele me transmitiu. Oh, sim, como isso seria maravilhoso! 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 Mas o que é que estás para aí a dizer?
Se alguém tem que morrer, então que seja Stepanida. Importa aqui salientar mais uma vez é a leitura e o modo como essa leitura fez eco dentro de cada um. Esta era a inteligência que Deus nos deu. Eu já concorro ao concurso de leitura desde o 5º ano. Primeira vez que estou numa final, por isso tem algum peso emocional, porque acabava por ser um sonho estar aqui e conseguir realizar e estar nos últimos 5. Os professores bibliotecários, nós desenvolvemos um trabalho de motivação para a leitura. É um trabalho de persistência. Desenvolvemos várias atividades ao longo do ano centradas nos livros. E isso tem desdramatizado um bocadinho aquela ideia de que ler é para meninos sobredotados, de que ler é absurdo, que é chato, que as obras extensas são muito maçadoras. Lisa adoece e morre. Vou ser honesta, eu não pensaria em tocar em alguns livros que nós tocámos, como por exemplo o livro da Face Distrital, que era do filósofo francês Voltaire. Nunca pensaria em tocar sem ser com a sugestão pelo Concurso Nacional de Leitura. Portugal, ao longo dos últimos 10 anos, mas mais, eu até diria os últimos 20, os últimos 30, fez um grande esforço do ponto de vista das bibliotecas. Isto é, houve um grande investimento nas bibliotecas, é preciso que ele não pare, que ele continue, e ler em todos os suportes, quer dizer, no livro, mas também noutros meios que servem para ler. Jornais, revistas, mesmo a pesquisa na internet, dá-nos todo um outro tipo de conhecimento que nós desconhecíamos. A pesquisa é super importante para nós. Agora, claro que ler obras de grande importância literária é diferente, abre-nos muito mais os horizontes e a nível de riqueza, de escrita, das palavras utilizadas, que é outro mundo completamente. Há espaço para tudo, há espaço para as novas tecnologias, há espaço para os livros, também estamos a investir na possibilidade de os nossos utilizadores requisitarem livros eletrónicos, portanto esse é os e-books, não é? Portanto é uma luta que estamos a travar. Eu acho que nós podemos ler em qualquer lado, isso é algo recorrente. O importante é que o nosso interior esteja em silêncio e acho que isso é o mais importante, absorvermos isso. Eles leem, sim, sem dúvida. Aliás, este concurso espelha precisamente isso, eles leem e gostam de ler. Se todos, enfim, formos ajudando a construir esta vontade de ler, esta promoção pela leitura e pelo livro, conseguimos, obviamente, formar melhores cidadãos. E, portanto, se formarmos melhores cidadãos, conseguimos também formar uma sociedade melhor. E esse é o aspecto fundamental. Incrível pensar que estamos ali com jovens, não é? Quer dizer, com menos de 18 anos, não é? E com a capacidade que eles têm, não só de expressão, mas de argumentação, de improviso, e isso é extraordinário. E em primeiro lugar, Mariana Alves Martins. E a Rita Azevedo. Meu Deus, eu fiquei completamente pasmada, mas eu fiquei tão feliz. É sério, eu estava ali, eu não queria acreditar quando disseram o meu nome. Isto é muito importante para mim, eu esforcei-me muito durante todas as provas. Ler tem uma importância inexplicável para mim, portanto foi mesmo um orgulho. Estou muito feliz por ter ganho, muito feliz. Penso que os alunos das escolas, quer do nível do terceiro ciclo, quer do secundário, aderiram bem aos textos que lhes foram propostos, eram textos estimulantes também. E, no fundo, o mais importante é estarem aqui congregados, estarmos aqui na Anadia, que é, de facto, uma terra excepcional. E de facto, a mim agradou-me particularmente aquilo que vi. Estou muito orgulhosa dela. Acho que ela sempre demonstrou hábitos de leitura muito arraigados desde nova. Acho que é a grande paixão dela. Estou muito feliz por ter conseguido este lugar. É mesmo um orgulho imenso, não só por representar a minha zona e a minha escola, mas por todo o meu trabalho ser reconhecido. Claro que a minha professora, a professora Maria João Cartaz, apoia-me imenso em todo o processo, nunca me deixa duvidar de mim mesma e é imprescindível mesmo dos meus pais que me apoiam sempre, sempre, sempre e estão aqui. Nós temos participado assiduamente neste concurso. Há 2 anos conseguimos o 2º lugar
a nível nacional. Há uma dinâmica enorme em torno da leitura e dos livros no nosso agrupamento, assim como noutros, obviamente, não é? Esta sensação que os alunos têm que o concurso é acessível, porque muitas vezes eles pensam que isto é uma coisa do outro mundo e não é verdade. Nós tentamos passar aos alunos a ideia de que isto é para alunos normais, como eles, alunos que gostam de ler, que perdem tempo a ler e a aprofundar os seus conhecimentos através da leitura, que estimam os livros, que vão à biblioteca, mas que também convivem e que também gostam de se divertir, porque há tempo para tudo. A leitura ajuda-nos a desenvolver o nosso caráter, a desenvolver as nossas vivências, a refletirmos, ajuda-nos a viver outras vidas, não é? Mas, acima de tudo, ajuda-nos a crescer. A leitura é uma competência, eu diria, básica, nuclear. Nós estamos, neste momento, precisamente a definir o nosso quadro estratégico, na sequência da resolução que deu origem a esta nova etapa do plano, e consta precisamente essa intenção de alargar o âmbito do Plano Nacional de Leitura a outros contextos, a outros lugares e a outros públicos-alvo. Não só por tentar incluir agora mais do que no passado os públicos mais jovens, nomeadamente das crianças dos 0 aos 5 anos, mas também incluir agora os adultos numa outra acessão que tem a ver com as questões da qualificação e da formação. Todos os projetos que me são disponibilizados, sem dúvida, eu adiro, porque nós vivemos num país em que não há muitas décadas nem sequer havia acesso à educação. Eu tenho acesso à educação e agradeço muito isso, esse privilégio, e todos aqueles que permitiram que isso fosse possível. Se eu tenho acesso a estes projetos, porque é que eu não haveria de usufruir da melhor maneira possível? Conheci pessoas novas, partilhei vivências, só estar com pessoas que partilham o mesmo gosto por ler que eu foi muito bom. Passei um dia espetacular e gostei muito da experiência. Terei muito gosto em repetir.